Oi, pessoal. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Vamos começar a primeira parte dos slides sobre os problemas gerais da norma culta. Como é um assunto um pouco extenso, eu vou dividir esse conteúdo em duas partes. Vimos já toda a parte de semântica, a parte de sentido e significados das palavras, da gramática normativa. Também a parte de morfologia, que são as estruturas, formação e classe de palavras. E agora vamos entrar nos problemas gerais da língua culta ou da norma culta. Então vamos primeiro definir o que é norma culta. Porque temos a norma culta e temos a norma coloquial, ou a popular, que já estudamos no semestre anterior. Então, para recordar, a norma culta ela está baseada na estrutura da gramática normativa, não é isso? Ela tem ausência de gírias, ausência de formas reduzidas. Enquanto a norma coloquial ou popular, ela está voltada mais para a questão de uso de gírias, de formas, de dialetos. Por que a gente tem que ter cuidado com isso? Porque ao falar, não traduz totalmente a forma de escrita. Como assim, professor? Vejam só, quando eu falo alguns termos de palavras homônimas, parônimas, polissêmicas, eu não explico como aquela palavra ela é escrita, eu só falo. Querem ter um exemplo? Vejam só, eu coloquei aí no slide, no lado direito, dicas de gramática. A última frase, o último exemplo aí é bem simples. Demorei porque me perdi. Olhem bem essa estruturação desse porquê. Eu estou falando aqui, demorei porque me perdi. Eu não estou dizendo demorei porque, separado, sem acento, me perdi. Ao escrever, se eu não colocar esse porquê junto, sem acento, que dá a ideia de uma conjunção, demorei, pois me perdi, eu vou estar escrevendo de forma errada. E é isso que vamos estudar agora. Essas estruturas de palavras juntas ou separadas e às vezes com acento, que dão significados e sentidos diferentes, que são as estruturas como os porquês, junto, separado, com acento, sem acento, afim, junto e separado, se não, demais, certo? E aí são essas estruturas que vamos ver agora nesses slides. Vamos iniciar pelos quês e depois os porquês. Mas antes, nesse segundo slide, eu queria mostrar a vocês coisas simples que a gente tem dificuldade no nosso dia a dia. Por quê? Porque para a gente é mais simples e é mais conveniente utilizar a norma coloquial. E aí tem muitas das palavras que a gente utiliza no dia a dia pensando que está de forma correta. E vamos ver que tem muitas que nem existe realmente no dicionário. Por exemplo, essa palavra aí, interviu, não existe, é interveio, é do verbo intervir, não é isso? Seja, outra palavra que não existe, é seja e vem do verbo ser. A palavra menos não existe, é menos, contrário de mais. O eu e o mim, todas duas existem e todas duas são muito utilizadas por a gente no dia a dia. Agora, tem muita gente que troca essas palavras e a gente vai ver quando utilizar o eu e quando utilizar o mim. Exemplo, o eu é quem realiza a ação, certo? Ele é quem realiza a ação, ele é o sujeito da oração. O mim, ele é complemento. Professor, como seria isso? Olha, se eu desse um exemplo, ela gosta de mim, ela não pode gostar de eu. Eu comprei um carro novo, eu comprei, eu fiz a ação. Me comprei, não pode. Forma errada. Assim como esses slides, essa outra parte na direita, que são termos que são colocados no dia a dia frequentemente. Assistiu o programa, assistiu ao programa. A classe obedeceu o professor, a classe obedeceu ao professor. O filho sucedeu o pai, o filho sucedeu ao pai, ok?
Chegou no Brasil, chegou ao Brasil. Namorava com o vizinho, namorava o vizinho. Ele comunicou o amigo, ele comunicou ao amigo. Isso é para a gente perceber que a gente utiliza muito a norma coloquial no dia a dia, mas temos que ter cuidado na hora de escrever. São termos como vou no banheiro, né? Vou ao banheiro. Estou no telefone, estou ao telefone. E nesse primeiro momento vamos estudar as palavras ques, ok? Que se dividem em duas. Que com acento e que sem acento, certo? Eu estou falando nos ques porque após isso vamos ter que ver os porquês. E para entendermos os porquês, primeiro temos que entender os ques, certo? E aí está. Que com acento e que sem acento. Vamos começar pela estrutura do que sem acento. É a mais comum, é a que a gente utiliza no dia a dia, certo? Raramente eu pego uma redação, um texto dissertativo com que com acento. Geralmente todo mundo só bota que sem acento. E mesmo colocando sem acento, muita gente não tem o conhecimento técnico das classes gramaticais que esse que representa. E a gente vai ver agora. Mas para facilitar e a gente não ter que analisar de uma forma só por analisar, eu coloquei algumas substituições ou equivalências que vocês podem trocar ao colocar esse que. E aí fica mais fácil, muito mais fácil para vocês. Prestem atenção. O que, ele pode ser pronome ou relativo ou pronome interrogativo. Pode ser advérbio, preposição, conjunção ou partícula expletiva. Aí muita gente pode dizer, oxe, o problema está exatamente aí. Esse que sem acento não tem uma única classe gramatical. Se ele só tivesse uma, seria bem mais fácil, certo? Mas vamos começar a entender esse que sem acento, certo? Esse que sem acento, quando ele fizer papel de pronome interrogativo, vocês podem trocar por que coisa. Gravem só. Pronome interrogativo, que coisa. Esse que pode ser trocado por que coisa. Você pode perguntar isso na frase. Quando ele fizer o papel de pronome relativo, você pode trocar ou equivaler a o qual, a qual, os quais, as quais. Certo? Então, pronome interrogativo, que coisa. Pronome relativo, o qual, a qual, os quais e as quais. Assim fica mais fácil para vocês. Ok? Então vejam a primeira fase. Que aconteceu com ele? Que coisa aconteceu com ele? Eu só faço substituir esse que por a pergunta que coisa, do pronome interrogativo. E aí está bem simples essas três primeiras frases, porque esse que está empregado em frases interrogativas. Então, vai ser um pronome interrogativo. Já na última frase, é lindo o vestido que eu usei ontem no jantar. Ele vai fazer papel de pronome relativo. É lindo o vestido o qual usei ontem no jantar. Ok? Ele também pode ser pronome com forma de adjetivo. Oxente, professor, pronome com estrutura de adjetivo? Sim. Esse pronome com forma de adjetivo, estrutura de adjetivo, é quando o pronome que já acompanha o substantivo vem fazendo papel de adjetivo. Se vocês lembrarem na questão das explicações de morfologia, o pronome, uma da estruturação dele, é acompanhar o substantivo e a outra é substituir. E aí, nessas frases, ele está acompanhando, ele está fazendo papel de adjetivo porque está acompanhando, certo? Então, que escola bonita. Olha, que escola bonita. No caso, esse que aí seria um adjetivo. Escola, aí seria o substantivo. Só que aí é um pronome.
certo? Que ora são a mesma coisa. Se que é um pronome, ora seria o substantivo. Que ideia? Que seria um pronome, ideia, um substantivo. Ok? Então, quando ele vem fazendo esse que sem acento, quando ele vem fazendo papel de pronome interrogativo, você pergunta que coisa. Esse que sem acento, quando ele vem fazendo papel de pronome relativo, você pergunta o qual e suas flexões. O qual, a qual, os quais e as quais. Quando ele vem fazendo papel de pronome adjetivo, ele vem junto ao substantivo. Certo? A primeira classe gramatical do que são pronomes. Vamos para a segunda. Esse que sem acento, ele pode ser também um advérbio. Lembram o advérbio? O que é que o advérbio faz? Advérbio é palavra ou termo que vem junto ao verbo, modificando outro advérbio ou um adjetivo. Aí o autor ele diz, quando equivale a quão. Então você pode substituir o que por quão, certo? Para ficar mais fácil e você não ter que fazer toda a análise gramatical, certo? Vejam os exemplos aí. Os vestidos, que bem feitos. Os vestidos, quão bem feitos. Que longe é o sítio. Quão longe é o sítio. Que bom vê-la novamente. Quão bom vê-la novamente. É um termo pouco utilizado na nossa língua porque usamos o coloquial, ok? Essa estrutura do quão. Lembrar que esse que sem acento, quando fizer papel de advérbio, pode equivaler ou ser substituído por quão. O terceiro caso do que sem acento é porque ele pode vir como forma de preposição. E quando ele vem como forma de preposição, você vai substituí-lo e ele vai equivaler à estrutura de, ok? Geralmente ele pode vir também entre locuções verbais, entre dois verbos. Locução verbal, dois verbos, duas estruturações gramaticais, certo? Olhem o primeiro exemplo. Primeiro que tudo é preciso verificar a gasolina. Já tem muita gente que já fala, já fazendo a equivalência, a troca. Primeiro de tudo é preciso verificar a gasolina. Nesse primeiro exemplo, ele não veio ligando uma locução verbal. Já no segundo exemplo, tenho que chegar cedo ao escritório. Pode-se fazer a troca, tenho de chegar cedo ao escritório, e ele está entre uma locução verbal, tenho e chegar, ok? O terceiro exemplo, todo material terá que ser reutilizado. Terá e ser, dois verbos, locução verbal. Todo material terá de ser reutilizado, fazendo a equivalência à troca por de. Então, o que, como forma de preposição, você troca por de. A quarta estrutura gramatical é ele como conjunção. O que sem acento como conjunção, ele liga, igual a qualquer conjunção, orações, frases e períodos. Então ele pode se valer a e, mas, por tudo, pois, entretanto, porém, todavia, porque, ou, todas essas estruturações de conjugações. Ok? Olhem, por exemplo, essa primeira frase. As árvores balançam que balançam. Você poderia colocar uma conjunção aditiva aí, que é esse i. As árvores balançam e balançam. Só foi colocar uma conjunção. Culpe-os, que não a mim. Culpe-os, porém não, ou então, mas não a mim. São conjunções. Volte logo, que está começando a chover.
Volte logo. Muita gente utiliza essa estrutura, porque está começando a chover. Já deram para notar que esse porque é uma conjunção, equivale também a pois. Vejam só na frase. Volte logo, pois está começando a chover. Simples. O quinto, ele pode ser uma partícula expletiva. Oxente, professor, nunca nem ouvi falar nisso. Bem, partícula expletiva é palavra ou termo que suprimido, que retirado da frase, do período da oração, não modifica, não altera o sentido daquela frase, certo? Então você pode tirar esse quezinho daí, que não vai mudar o sentido, o significado da frase. Por exemplo, eu coloquei aí, quase que não vou trabalhar hoje. Se eu dissesse, quase não vou trabalhar hoje, eu tirei o quê? Não ia modificar nada. Há dias que não a vejo. Há dias não a vejo. Também não ia mudar. Se eu dissesse, pessoal, quase que caio da cadeira. E falasse, quase caio da cadeira. Eu tirei o quê? O sentido e o significado iam continuar os mesmos. Ok? Então, o que, a palavra que, pode ter todas essas classes gramaticais. Recordando para vocês, o que sem acento pode ser pronome interrogativo ou pronome relativo. Como pronome interrogativo, você pode trocar e equivale a que coisa. Como pronome relativo, você pode trocar e equivale a o qual, a qual, os quais, as quais. Pode ser um advérbio, que equivale ou você pode trocar por quão. Pode ser uma preposição, que equivale ou você pode trocar por de. Pode ser uma conjunção, que equivale a vários termos de conjunções, por exemplo, porque, mas, porém, todavia, e, ok? E pode ser uma partícula expletiva, que é uma palavra ou um termo que pode ser retirado da frase e que não modifica essa frase, ok? Agora vamos para a outra palavra, o outro que é o que com acento, que é o que eu falei a vocês, que raramente eu encontro em dissertações, pode ser argumentativas, positivas, raramente. Vamos conhecer e vocês vão ver que ele é mais simples de utilizar, porque ele só tem 3 estruturas de utilização. Eu coloquei aqui uma chargezinha para que vocês entendessem. Olha, o que você quer se encontrar comigo? Olha, esse que aí está acentuado. Por quê? A gente vai ver agora. Ele está fazendo aí o papel de uma interjeição. Surpresa, espanto, emoção. Mas a gente vai ver agora mais à frente. A palavra que com acento, diferente da palavra que sem acento, o que com acento ela só pode ter 3 estruturas, certo? Ela pode ser um substantivo, uma interjeição, que é isso que ela está fazendo na charge acima, ou ela está em final de frase antecedido de pontuação. Mas vamos começar pela parte de substantivo. Bem, é bem simples, pessoal. Esse que acentuado, como forma de substantivo, ele geralmente vem precedido, antecedido de um artigo determinante. Os artigos podem ser definido ou indefinido, pode ser o, a, pode ser um, ok? Então, geralmente, ele vem com um artigo determinando ele. Para quê? Para que esse que possa ser um substantivo. Mas você também pode fazer equivalências, pode trocar por essas palavras que eu coloquei aí. Então, quando ele vier como papel de substantivo, ele tem sentido, pode ter sentido de
alguma coisa, certa coisa ou qualquer coisa. Lembrando, como forma de observação, que o que com acento, ele pode vir no plural. O que sem acento, não. Ok? Então, o que com acento, ele pode ser pluralizado. Então, vejam o primeiro exemplo. Sinto um quê de rebeldia nessa atitude. Sinto alguma coisa, qualquer coisa, certa coisa de rebeldia nessa atitude. Não só isso, olhem o que está antes do que. Um artigo indefinido, um que. O segundo exemplo. Esse problema é um que complicado. Esse problema é alguma coisa complicada. É uma certa coisa complicada. É qualquer coisa complicada. Não só isso, esse problema é um. Olhe, antes do que um, o artigo indefinido um. Já no terceiro exemplo, foi o que eu acabei de dizer a vocês sobre a questão do que com acento, que pode e deve, é o único que deve ficar no plural. Então aí ele está concordando com a regência e com a estrutura da frase. Encontrei 15 ques em seu primeiro parágrafo, para concordar com a estrutura da frase. Os 15 está no plural, certo? A segunda parte do que com acento é interjeição. Lembrando que a interjeição é muito simples. Interjeição é palavra ou termo que designa espanto, sentimento, surpresa, não é isso? Então, interjeição é isso. E interjeição, a gente tem a noção que ela sempre vai vir acompanhada também com pontuações. Então, vejam só aí, que você por aqui tem logo uma forma de interjeição de surpresa, espanto, emoção e tem uma exclamação aí. O que? Ele fez isso também, uma forma de interjeição de surpresa, espanto. A pontuação está aí. Que ela veio também uma interjeição. Então, bem simples esse que. Sempre que ele for interjeição de surpresa, espanto, emoção. E o último, bem simples. Que com acento também vem em final de frase antes de pontuações. Ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticência, ponto final. Então, se o que está no final da frase, ele tem que ser acentuado. Vou dar um exemplo a você. Já tem alguns exemplos aí, mas eu vou dar um bem simples. Imaginem só. Estão falando nem sei o que. Então, esse que está no final da frase antecedido de uma pontuação. Ele tem que ter acento. E os exemplos que eu botei aí? Você precisa de quê? Final de frase antecedido de pontuação. Vocês estão falando do quê? Final de frase antecedido de pontuação. Então, o que com acento, ele é até mais simples do que o que sem acento. Mas como muita gente não tem o conhecimento, às vezes, técnico de quando utilizar, fica com receio de colocar, certo? Agora, como todo mundo já sabe, o que com acento pode ser substantivo, geralmente antecedido de artigo determinante, pode-se trocar ou pode-se perguntar alguma coisa, certa coisa, qualquer coisa. Ele pode vir como interjeição de surpresa, espanto ou sentimento, ou pode vir no final de frase antecedido de pontuação, certo? Estudando as palavras que, agora a gente pode partir para os porquês. Os porquês vão também levar as estruturações dos quês, principalmente a do que com acento, certo? Lembrem aí, do que com acento. Pode ser substantivo e final de frase. Esses porquês também, quando ele estiver acentuado, vão estar dentro dessas estruturas. Ok? Passando agora para os porquês.
Eu coloquei uma simples charge aí. O garoto pergunta: por que é separado? Aí o pai responde: porque não é junto. E o menino retruca: mas por quê? E o pai fala: o porquê eu não sei. Todos esses porquês estão empregados de forma correta. Realmente eu não sei porque os gramados colocaram 4 porquês. Eu, como estudante também, assim como vocês, acho que seria necessário 2. Um com acento e outro sem acento, e um desses 2 separado, para tirar toda essa dor de cabeça do coitado dos alunos. Por que é que eu digo isso? Porque geralmente a gente estuda no ensino fundamental e no ensino médio da seguinte forma: por que separado, sem acento, pergunta, começo de frase. Não é só isso, tem que ter cuidado com isso, certo? Vou explicar um por um para que vocês agora não tenham mais dúvidas sobre isso. Vamos lá. O primeiro porquê vai ser o porquê separado sem acento, certo? E esse porquê separado sem acento, essa preposição por, ok? E esse que, ele pode ter 2 estruturas de pronomes. Lembram? Pronome igual ao que sem acento. Pronome interrogativo e pronome relativo. Vejam só. O porquê separado sem acento, como papel de pronome interrogativo, você vai perguntar a estrutura por qual razão, por qual motivo. Então, quando o porquê for separado sem acento, ele pode ser pronome interrogativo ou pronome relativo. Quando ele estiver fazendo o papel de pronome interrogativo, você pode trocar ele por qual razão ou perguntar por qual razão, por qual motivo, certo? Olhem o primeiro exemplo. Por que você não vai ao cinema? Esse deixa bem claro o que a gente aprendeu no ensino fundamental e médio. Começo de frase, fazendo pergunta. Ok, mas eu vou mostrar como ele não só faz isso. Então, mas você pode trocá-lo. Então, por qual razão, por qual motivo você não vai ao cinema? Ó. Mas olhem, por exemplo, esse segundo aí. Não sei por que não irei. Não está em começo de frase e não está fazendo pergunta. Muita gente iria colocar esse porquê junto sem acento. Não é uma conjunção. Olhem só. Não sei por qual razão ou por qual motivo não quero ir. Tá vendo? Então deu para me fazer a troca de por qual razão e por qual motivo. Então tem que ser separado sem acento. Então já caiu a mística que esse porquê separado sem acento era no começo de frase fazendo pergunta. Olha o outro exemplo. Eu gostaria de saber por que razão eu não fui escolhida para o trabalho. Eu gostaria de saber por qual razão, por qual motivo eu não fui escolhida para o trabalho. Também não é uma pergunta. Já o último é uma pergunta. Por que você não veio? Por qual motivo? Por qual razão você não veio? Então, por que separado, sem acento, quando está fazendo papel de pronome interrogativo, você pergunta de por qual razão, por qual motivo. Por que também separado, sem acento, como eu disse, ele pode ser um pronome relativo. Ele sendo um pronome relativo, você vai trocar ou vai fazer a modificação dele por qual, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais e suas flexões, ok? Então, quando ele fizer papel de pronome relativo, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, certo? Diferente de pronome interrogativo, que é por qual razão, por qual motivo. Olha um exemplo que o autor deu aí nessa linha. Os lugares por que passamos
Passamos eram encantadores. Os lugares pelos quais passamos eram encantadores. Então está fazendo papel de pronome relativo. As razões por que tive aquela atitude não lhe dizem respeito. As razões pelas quais tive aquela atitude não lhe dizem respeito. Recordando, se o porquê separado sem acento for pronome interrogativo, por qual razão, por qual motivo. Se o porquê separado sem acento for um pronome relativo, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Ok? Esse é o porquê separado sem acento. Vamos agora para o porquê separado com acento. Aí recordem o que eu avisei a vocês sobre os quês. Esse quezinho aí está separado da preposição por. Então, esse quezinho aí, nesse momento, ele vai ter que estar, quando ele está separado, o porquê separado com acento, em final de frase, antecedido de pontuação. Eu acho que esse aí é o mais simples, eu acho que todo mundo recorda desse. Então, porquê separado com acento, emprega-se quando está em final de frase, antecedido de pontuação. Ok? E essa frase pode ser, ó. Você já saiu da escola? Por quê? Final de frase antecedido de pontuação. Você não telefonou. Por quê? Final de frase antecedido de pontuação. Outro exemplo. Ela chora sem saber por quê. Separado com acento, pois está em final de frase antecedido de pontuação. Esse é o mais simples. Porque separado com acento, usa-se quando está em final de frase, antecedido de ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto final de reticência. Certo? O terceiro porquê é o porquê junto sem acento. É uma conjunção. E o que é que a conjunção faz? A conjunção liga, une termos, orações e períodos, certo? O autor diz que é uma conjunção causal explicativa, com o valor de pois, uma vez que, para que, entretanto, porém, todavia. Então vai ter papel de conjunção, certo? Ele vai unir. Fora isso, recordando os professores anteriores, eles dizem que o porquê, junto sem acento, dá ideia de afirmação, de resposta. Ok? Também tem essa indicação. O autor dá no exemplo. Não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. Ele está dizendo porque não foi ao cinema, ele está explicando. Mas você pode trocar. Não fui ao cinema, pois tenho, uma vez que tenho que estudar para a prova. Não vá fazer intrigas, porque prejudicará você mesmo. Não vá fazer intrigas, pois prejudicará. Uma vez que prejudicará, né? E está explicando em frases afirmativas. Ele não veio porque estava passando mal. Ele não veio, pois estava passando mal. Um exemplo bem simples. Estude, porque as provas serão na próxima semana. Estude, uma vez que as provas. Estude, pois as provas serão na próxima semana. Então, porque junto, sem acento, é uma conjunção equivalente a pois, uma vez que, e geralmente empregado em frases afirmativas. Ok? E o último porquê é o porquê junto com acento, que também volta-se ao que com acento. Ele tem a mesma estruturação do que com acento em forma de substantivo, ok? Então, o porquê junto com acento, ele vai fazer um papel de substantivo, dando ideia à causa, razão ou motivo, certo?
E também vai vir geralmente precedido, antecedido por quê? De um artigo determinante. Pode ser definido, o, a, pode ser indefinido, uma, ok? Também esse porquê com acento junto tem a mesma estruturação do que com acento junto na questão do plural. É o único que pode ser pluralizado. É o único que pode ficar no plural. E o autor diz o seguinte: o porquê junto com acento é um substantivo, tem significado de motivo, causa e razão, certo? Vem acompanhado geralmente de um artigo determinante, como eu disse a vocês. Vejam um exemplo aí. O porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrado. Esse primeiro porquê. O porquê, olha o que vem antes do porquê. O artigo definido, o. E o porquê de não estar? O motivo, a causa, a razão de não estar conversando. O segundo porquê dessa mesma frase é junto, sem acento. É uma conjunção que poderia entrar o pois quero estar concentrada. Ok? A segunda frase. Diga-me um porquê para não fazer o que devo. Diga-me uma razão, um motivo, uma causa. Ok? E olha o que está antes do porquê, para torná-lo um substantivo. O artigo determinante indefinido, um. Existem dois porquês que justificam seu comportamento. Aí algum aluno pode me perguntar, indagar, professor, mas aqui não tem um artigo. Certo, mas eu não disse a vocês que assim como o que com acento é o único que pode estar no plural, então ele tem que concordar com esse termo dois que aí está antes dele. Certo? Ninguém sabia o porquê de ela ter faltado a aula. Ninguém sabia o motivo, a causa, a razão dela ter faltado a aula. E antes do porquê, novamente, nós temos o artigo definido o. É como se eu dissesse, não sabia o porquê de tanta ansiedade, não sabia o porquê. Então, o porquê, o o aí, identifica que esse porquê é junto com acento, porque tem o artigo determinando como forma de substantivo, ok? Então, recapitulando para vocês, os porquês. Porquê pode ser separado, sem acento, ok? Como pronome interrogativo, você vai trocar por qual razão, por qual motivo. Porquê separado sem acento pode ser pronome relativo e você vai trocar pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Porquê separado com acento vai estar sempre em final de frase antecedido de pontuações. Esse é o mais simples. Porquê junto sem acento é uma conjunção em frases afirmativas, como forma de explicação. Pode equivaler a pois, uma vez que, para que. E o último, porque junto com acento é um substantivo que geralmente está antecedido de um artigo que pode ser definido ou indefinido, da ideia de causa, razão ou motivo, e é o único que pode ficar no plural, ok? Então, encerramos hoje essa nossa primeira parte dos ques, dos porquês, para não ficar muito longo. Nos próximos slides vamos ver todas as partes de onde, aonde, de mais, junto e separado, afim, junto e separado, se não, ao encontro de encontro ação, vários termos que nós temos que ter cuidado na estrutura da norma culta. Temos essa última parte que é apenas uma pequena charge para vocês se divertirem aí. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Estou me colocando à disposição para tirar as dúvidas. Qualquer coisa, estou no Zap.
Uma boa noite a todos vocês.